Pessoal, boa noite. Estamos iniciando aí a nossa quinta-feira, nosso quarto dia, né, da Semana da Biologia, penúltimo. Hoje mais 3 palestras. Então, para quem já se inscreveu nas outras e viu, já me conhece. Quem é a primeira vez? Meu nome é Jefferson, sou aluno do Polo de Volta Redonda, estou aqui na comissão organizadora da Semana da Biologia. Queremos agradecer a presença de todos vocês, de toda a equipe do apoio que está por trás dessa logística toda de realizar esse evento. E agora, nós vamos chamar aqui o Lucas Pérez Guimarães. Ele é licenciado em Biologia e Química, mestre em Ensino de Ciências e doutorando em Ensino de Ciências. Ele vai trazer para a gente a palestra Lavoisier na sala de aula, como o professor de Ciências pode ensinar Química no ensino fundamental. Tudo bem? Lucas, é com você. Bom, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Que eu estou de fone, eu fico com medo do fone estar com o fio quebrado e eu não estar sabendo. Tá dando para me ouvir? Ótimo. Olha só, gente, eu quero agradecer o convite do Jefferson. Sinto-me muito honrado de estar aqui na Semana da Biologia. Sou um professor de ciências, assim como vocês são ou serão. Eu entendo que, dependendo do período do curso, vocês já se tornam um professor nato, principalmente da metade do curso para o final, vocês já vão adquirindo a identidade docente de uma forma muito clara para mim. Eu me lembro de momentos meus da faculdade, tanto da de biologia quanto da de química, esses momentos que eu me colocava como docente, mesmo ainda na faculdade. Coloco isso para vocês no seguinte sentido: não quero me colocar aqui com uma pretensão, quem sabe, de estar passando algumas informações, estar passando receita de bolo, porque muitas vezes a gente ouve palestras onde tem assim uma receita de bolo, como dar uma aula inovadora, faça isso, 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 isso. E eu nunca quis fazer isso, eu não sei fazer isso. Eu sei compartilhar experiência, eu sei compartilhar angústia, eu sei trabalhar colaborativamente com os meus colegas. Então, eu vejo todos vocês aqui como colegas de profissão. Eu vejo todos vocês aqui como alguém que luta por um ensino de ciências democrático e que, principalmente, vise a justiça social. O ensino de ciências, ele não é só as ciências humanas que faz isso. O ensino de ciências, ele precisa buscar, mediante ações, principalmente na escola pública. Eu sou professor de escola privada também, mas entenda que aqui, a partir de agora, minha fala é na escola pública, a busca de uma escola pública de qualidade. Então, a gente precisa colocar essa ciência como como, vamos dizer assim, como meio para o nosso aluno alcançar a justiça social. Não só através dela, mas por ela também. Antes de iniciar, eu queria só justificar esse ponto do seguinte: durante muito tempo, a ciência ela foi discutida por poucos, por uma elite pensante intelectual, onde a sociedade não tinha vez. Digo para vocês o artigo da Miriam Krasiuschik, de 2000, antigo, mas muito real, Reforma e Realidade no Ensino de Ciências. Porque muitas vezes a gente tem a visão de uma ciência que vai curar o câncer, de uma ciência que vai produzir vacinas, de uma ciência que vai salvar o mundo. E a ciência fez alguma coisa desse tipo? Não. O que a ciência fez? Bomba atômica. Então, a gente tem uma ciência hoje que é discutida por poucos, lá na época da Segunda Guerra Mundial, que é uma ciência que produz morte, que é uma ciência de que a sociedade não se envolve. E quando a sociedade não se envolve, o poder econômico, porque para a ciência ser produzida é necessário o poder econômico, porque o cientista precisa comer, o cientista precisa ter dinheiro, porque o mundo rege assim.
Então, o poder econômico vai em cima do cientista. Quando o poder econômico vai em cima do cientista, a encomenda de pesquisa, ela já tem, entre aspas, um resultado pré-estabelecido. Exemplo, para exemplificar, transgênico. Transgênico faz mal, transgênico faz mal, transgênico faz mal, transgênico faz mal. Aí, do nada, a sociedade de cientistas lá dos Estados Unidos diz, não, o transgênico não faz mal. Mas quem encomendou essa pesquisa que diz que o transgênico não faz mal? Quem deu o dinheiro para o cientista fazer a pesquisa dele? São perguntas que nós precisamos fazer e precisamos criticar de uma forma bem comedida para que a ciência ela tenha o principal papel dela, que é o envolvimento da sociedade e o progresso da sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso de que a ciência ela começa a se tornar ciência quando ela vai ocupar o chão da sala de aula. A ciência ela só começa a ser ciência quando o meu aluno da rede pública, quando o meu aluno que é atingido por um momento de que ele tenha conhecimento científico para se portar no mundo. Então, mediante essa introdução que eu quero fazer aqui para vocês, é o seguinte: nós devemos sempre nos perguntar: ciência para quê? Ciência para quem? E aí, quem está em estágio, quem já viu aluno em sala de aula, assim, experimentou o chão da sala de aula, pode pensar num aluno que pensa assim: caramba, para que esse menino está aprendendo esse conteúdo? Eu acho que ele não merece esse conteúdo. Aí eu quero eu quero indicar um filme para vocês que é E igual a MC ao quadrado. A grande ideia de Albert Einstein. Esse filme é demais. E aí o Einstein, ele nunca gostou de estudar. E aí o Einstein, ele virou... Aí tem um momento no filme, uma tomada no filme, que o Einstein está sentado sobre uma rocha. Tá sentado no chão, melhor dizendo, encostado numa árvore. E o Einstein odiava estudar geologia. Assim como outras coisas, mas depois o Einstein pagou caro por isso. Não vai achando que ele é aquele gênio, porque depois ele pagou caro com isso. Aí o Einstein, aí o professor de geologia do Einstein virou para o Einstein e falou assim: Einstein, que rocha você está sentado? Aí o Einstein, que era aquele cara topetudo, crítico, virou para o professor e falou assim: tanto faz, é a mesma do que tantas as outras. Ah, então vamos realizar um movimento para tirar a geologia da educação básica. Não. Eu não estou dizendo para suprimir conteúdos e não ensinar certos conteúdos dentro de um contexto de ensino público. O que eu estou dizendo, dentro dessa forma que eu quis exemplificar, o Einstein é o seguinte: não é o conteúdo que tem que ser retirado, é a pergunta que precisa ser pensada melhor. Então, a pergunta é uma das principais formas de que a gente precisa pensar ao introduzir um conceito científico. E aí entra as abordagens de ensino de ciências. A abordagem de história da ciência, que é a minha, que eu gosto muito de abordar a história da ciência no ensino. Existe a abordagem CTS, existe a abordagem por questões sociocientíficas, existe a própria educação ambiental, que são abordagens que vão inserir dentro do processo do ensino de ciências. Hoje eu quero trazer, e aí eu já vou compartilhar a tela aqui, e eu vou pedir para vocês o seguinte: se por acaso vocês tiverem alguma questão, minha voz sumir, travar por algum motivo, eu peço para que vocês liguem o microfone e me avisem, porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou conseguir enxergar aqui aqui o chat. Só um minuto. Aqui. Bom,
Então, hoje eu trago o que o pessoal chama de pai da química. Nossa, eu sou muito pretensioso em falar de química na semana de biologia. Mas por que eu trouxe química na semana de biologia? Existem graduações de 3 ciências: química, física e biologia. A biologia é a única que tem um campo mais aberto, onde o professor formado em ciências biológicas pode dar aula de ciências no ensino fundamental. O de física e o de química não pode. E o que é o discurso do professor? Eu não sei dar aula de química e eu não sei dar aula de física. Esse é o discurso do professor em sala de aula. Camarada, você está, por lei, por legislação, com uma maior oportunidade que seus outros colegas de física e química, e tu está rejeitando? Tu não quer? Você só vai querer falar daquilo que tu gosta, que é zoologia, meio ambiente, por aí vai? E se a gente pensar essa ciência mais ampla, essa ciência como um todo? E se a gente pensar que talvez eu possa ensinar química através da zoologia, do meio ambiente, você não precisa gostar de tudo. Mas o fato é que você tem uma oportunidade de ouro, onde você é a única das 3 ciências que tem a oportunidade para dar aula no ensino fundamental. Isso é algo que impacta a tua carreira. Vou te dar um exemplo. O governo do Luiz Fernando Pezão, no estado do Rio, declarou que o estado do Rio estava falido. Hoje tem mais de 5 anos que não há um concurso público para docente na rede estadual. O que isso significa dizer? Pela LDB, a rede estadual, ela é responsável pelo ensino médio. Então, você tem 4 ou 5 anos, formações de professores de física e de química que não estão encontrando concurso para realizar. Eles não estão encontrando formas de trabalhar. Estão sendo inseridos, muitas vezes, no mercado privado, que não cabe todo mundo. E aí, eu inicio com essa primeira parte de motivação do seguinte: isso não acontece com o professor de ciências biológicas. Porque as prefeituras não quebraram quanto o Estado. Quantos concursos públicos nós estamos vendo atualmente? Já teve de Volta Redonda e está aberto de Barra Mansa. E aí? Fora o fato que no ensino fundamental o pai ainda obriga a criança a ir lá na escola. No ensino médio, a gente está vendo só a escola estadual sendo fechada, sendo fechada, sendo fechada, sendo fechada. Então, a minha pretensão de trazer química aqui um pouco, eu sei da insegurança que há no professor de ciências biológicas em ensinar química ou ensinar física, que agora não está mais só no 9º ano, tem química no 6º e no 9º pela BNCC e química no 7º e no 8º. Então, a minha pretensão é pegar um pouco dentro desse contexto, dessa problemática que o professor vem em sala de aula de ensinar química e física, onde eu venho com a proposta do Lavoisier na sala de aula. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou doutorando em ensino de ciências, o Jefferson já disse, sou mestre em ensino de ciências, sou professor de química. Por uma questão do mercado, para eu me inserir no mercado, eu tive que formar em química, porque minha primeira turma foi no 9º ano. Gostaram do meu trabalho do 9º ano, e aí me pediram assim, faz química porque está faltando química. Aí me aprofundei nessa área porque eu queria trabalhar. Sou professor de ciências, nunca dei aula de biologia, sempre de ciências. Se eu der aula de biologia, eu não consigo. E sou articulador de ciências da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, ou seja, eu sou responsável pela formação continuada em serviço na Prefeitura de Barra Mansa. E eu escrevi um livro chamado Lavoisier na Sala de Aula, que eu vou conversar um pouquinho. Aqui eu coloco uma foto onde no sábado agora eu venci o prêmio FESB de professor de ciências do ano de 2020 pela prática que eu vou expor aqui, não inteira, mas certos pedaços, umas problematizações de Lavoisier na sala de aula. Então a FESB, o Instituto Questão de Ciências da USP,
FESB é Federação de Sociedade de Biologia Experimental. Eles me deram o prêmio de FESB de professor de ciências do ano pela estratégia didática Lavoisier na sala de aula, que consta no livro. Aqui tem um QR Code para o meu Lattes. Eu preferi colocar QR Code, porque quem está no computador e tem um celular pode pegar pelo QR Code. Inicio minha carreira no ano de 2011, ano internacional da química, por sinal, mas inicio minha carreira no ano de 2011 pelo Colégio de Aplicação do GB. Fico um tempo na escola, depois eu sou chamado pelo Colégio Garra. Também eu cumpri uma licença maternidade de uma professora no SESI de Barra Mansa, trabalhei no anglo-americano e fiquei um tempo, 2, 3 anos, só em escolas particulares. Após isso, com muito trabalho em química, né? E aí eu saí da faculdade de biologia, já iniciei para fazer química. E aí, após isso, eu inicio e após isso eu passo no concurso do Estado, na Baixada Fluminense, engenheiro pedreira. Ia trabalhar mais de 60 quilômetros aqui. Trabalhei na Baixada Fluminense, isso me ajudou muito, me ajudou demais. Passei no concurso de Barra Mansa em 2015, e em 2015 também, em junho de 2015, o concurso que eu fiz em Volta Redonda, de 2011, assim que eu tinha me formado, que eu passei mal, me chamaram. Aí eu largo a matrícula do Estado para ficar mais próximo de casa. Digo para vocês que assim, foi só por questão financeira, porque eu adorava dar aula na Baixada, sofri muito. Assim, o aluno lá é muito mais levado, mas eu aprendi muito com eles e aprendi a conquistá-los. Mas eu pensei que vindo para cá eu ia gastar menos dinheiro. Realmente, eu gasto menos dinheiro. Só que eu não consegui ser tão realizado quanto eu fui em engenheiro pedreira em Volta Redonda, dessa troca que eu fiz. Barra Mansa é um lugar que eu me sinto mais à vontade. Tem dessas coisas quando a gente começa a trabalhar, e eu quero muito trazer essas questões para vocês que estão se formando verem o meu caminho, e conforme vocês vão vendo o meu caminho, vocês vão vendo, há dúvida, não é perfeito, não tem problema se formar e não conseguir um emprego, porque eu não consegui. Eu me formei em dezembro e comecei a trabalhar só em maio do outro ano. Dá muito nervoso, mas invistam em aulas particulares, né? Eu fiquei muito tempo dando aula particular. E quando eu entro no meu primeiro emprego, me pedem para eu falar sobre experimento. Faça experimento, leve os alunos no laboratório, papapá. E eu sempre usei o experimento para o fascínio. E quando a gente usa o experimento para fascinar, acaba que o experimento se torna um show de mágica. Foi muito difícil eu largar o fascínio. Foi muito difícil eu não querer fascinar. Eu adorava fazer explodir as coisas. Adorava aquele grito dos alunos. Ah, meu Deus! Adorava isso. E aí eu começo a estudar. Quando eu começo a estudar o ensino de ciências, vem a questão da experimentação investigativa, que é o resultado aberto, que é o aluno discutindo hipótese, discutindo opinião. E aí eu começo a querer colocar a experimentação investigativa nas minhas aulas. Quando eu começo a querer colocar a experimentação investigativa nas minhas aulas, o maior resultado que se tem é que não há um único resultado. Existem vários resultados. O aluno pode ir para cá, o aluno pode ir para lá, o aluno pode ir acolá. E aí, os alunos sempre me diziam assim, professor, eu errei. Não, você não errou, seu resultado é diferente. Não, eu errei porque cientistas não erram. Essa pergunta ficou em mim. E com o meu tempo de estudo, fiz pós-graduação em ensino de ciências no IFRJ de Volta Redonda, depois o mestrado e até então o doutorado, com o meu estudo. E eu sempre estudo para querer aplicar minhas coisas em sala de aula. E aí, com esse meu estudo, eu descubro a história da ciência. A história da ciência ela tem como principal objetivo
humanizar o cientista. E aí eu começo a querer trabalhar o papel do cientista. Então eu tenho, eu vou falar de Lavoisier, mas eu tenho um artigo que está para ser publicado em outubro, falando de Lise Meitner, para trabalhar mulher na ciência. Eu tenho eu tenho um artigo de Marie Curie, onde eu trabalhei na EJA, radioatividade. Então, eu gosto de trabalhar em episódio histórico. O exemplo de hoje é com Lavoisier, mas a gente pode trabalhar com qualquer tipo. Odeio química, não adianta que não entra na minha cabeça. Então, eu não vou prestar atenção no que ele está falando hoje. Não. Entenda o seguinte, se você odeia química, beleza. Mas você pode inserir essa abordagem de história da ciência no que tu gosta. Eu gosto muito de evolução. História de Darwin é demais para se trabalhar em sala de aula. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Isso é uma charge de um jornal londrino que queria ridicularizar o Darwin. Isso tu quebra a resistência que o aluno tem de estudo de evolução e o que a religião fica repetindo na cabeça deles. Que é uma coisa interessante também para a gente se pensar. Bom, então hoje eu vou exemplificar isso tudo que eu estou dizendo para vocês no caminho que eu percorri com Lavoisier. A estratégia didática ela está dentro da BNCC, já ensinamos lei de conservação das massas no 9º ano do ensino fundamental. Bom, aí entra no que eu falei de história da ciência do ensino. Serve muito para humanizar a ciência. Aqui, por exemplo, a gente tem o Bohr. Bohr, daquele do modelo atômico, eu queria só trazer alguns outros exemplos para vocês. Bohr, ele venceu Einstein num experimento mental. Einstein era contra a mecânica quântica. Pudera, né? Porque todo mundo seguia a teoria da relatividade dele. O Bohr, ele conseguiu dar um cala-te-boca no Einstein, o Einstein começou a ficar quietinho, isolado nos Estados Unidos. Esse aqui onde eu estou passando a seta é Rutherford, ele é neozelandês, Nova Zelândia ainda colônia, ele vem para Manchester estuda junto com Thomson, aquele outro cara do modelo atômico, estuda muito radioatividade, não coloca o modelo atômico proposto dele, não vamos dizer assim, colocado como sendo a principal pesquisa dele. A principal pesquisa dele é a transmutação, que vem muito depois com SOD. E Rutherford, o mais legal que eu acho dele, que eu queria ressaltar, um aspecto humano dele, é que o Rutherford, ele plantava batata na Nova Zelândia. E como o Rutherford plantava batata na Nova Zelândia, foram buscar ele lá. E ele não queria ir, porque ele ia abandonar a namorada dele. Ele só vai porque tem uma perspectiva de que ele poderia ganhar dinheiro e se casar com ela, porque ele era muito apaixonado. Tanto que ele muda a ideia de... tanto que ele muda da Inglaterra para o Canadá, porque o Canadá ofereceu condições para ele se casar mais depressa. Mendeleev, ele era um russo, né? Que além de propor a classificação periódica, ele propõe também a medida exata de álcool e água para fazer a vodka. Na Rússia, a vodka ela tem um papel diferente do que tem no Brasil, porque lá é muito frio. E Mendeleev, ele era muito chato. E por ele ser chato, ele consegue ver a química mais de forma plural. Então, observe. Aqui eu dou alguns exemplos, que todos esses exemplos podem ser levados para a sala de aula, e no momento em que você leva para a sala de aula, tu consegue atingir o teu aluno. Por quê? Existem alguns apagamentos históricos que as coisas vão acontecendo que vão de encontro com o que o nosso aluno pensa. Exemplo, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin foi a primeira que tirou a foto do DNA como sendo dupla hélice. O Linus Pauling acreditava que era 3 hélices. Rosalind Franklin falou que era 2.
E aí ela tem-se uma ideia, né? Pega-se a pesquisa dela e passa para o Watson e Crick. O Watson é um cara totalmente sem caráter. O Watson falou recentemente de que os negros são menos inteligentes que os brancos e que a ciência prova isso. Eu levei essa reportagem para minha sala de aula e eu tive aluno negro que concordou com o cientista por ele ser cientista. Não, se o cientista disse, está dito. Quantas vezes na nossa discussão nós colocamos a ciência provou, aí acabou a discussão. Então, esses são alguns apagamentos históricos que existem que pode atingir o nosso aluno, humanizar a ciência e se tornar possível. Aqui do lado a gente tem esse japonês, o Nagaoka. Nagaoka era japonês, pago pelo governo para estudar no laboratório de Cavendish, que era o laboratório de Thomson. Ninguém dava ideia para ele porque ele era japonês. Ele propôs um átomo parecido com Saturno. Apanhou apanhou demais. Ninguém deu ideia para ele. Contudo, depois de certo tempo, se nós pensarmos bem, esse modelo é muito parecido com o de Rutherford. É um outro apagamento histórico que nós podemos discutir, e sim, houve racismo quando a gente analisa o trabalho de Lavoisier, de Nagaoka, dentro dos modelos atômicos. E aqui eu tenho mais uma que vai descobrir como que o átomo sofre a fissão, que é Lise Meitner. Esse aqui é Lise Meitner e Otto Hahn. Otto Hahn pegou toda a pesquisa dela e Lise Meitner teve que sair corrida do laboratório em que ela pesquisava. Porque Lise Meitner, ela era judia e austríaca e mulher, né, por sinal. Numa Segunda Guerra Mundial, onde Hitler estava vindo e fechando geral. Ele se apropriou de toda a pesquisa dela. E aí ela não ganhou um prêmio Nobel, ele que ganhou, e até que na condecoração ele citou o nome dela, diferente do Watson e Crick. O Watson até hoje não reconhece o trabalho da Rosalind Franklin. Bom, aí entrando mais no aspecto de hoje, quem nunca leu um livro didático que diz que o Lavoisier é o pai da química? É uma abordagem que dá a impressão que a ciência estudada é filha de alguém. Como esse cientista gerou o conhecimento como se ele fosse um filho? Meu maior objetivo profissional, eu vou dizer para vocês, não é que os alunos saibam tudo. Meu maior objetivo profissional é que o meu aluno ele saia da escola entendendo que a ciência é uma construção humana e coletiva. E ele, sendo cientista ou não, ele constrói a ciência como sociedade. Então, essa ideia de que alguém pariu a ciência precisa acabar. A gente precisa problematizar isso tudo. Lavoisier, para vocês terem uma ideia, ele não era, na sua época, reconhecido como cientista. Cientista não existia como profissão. Lavoisier era cobrador de impostos. Você acha que alguém gostava de Lavoisier? Não. Lavoisier era amigo do rei numa França que estava sofrendo a Revolução Francesa, ou seja, a queda da monarquia. E a queda da monarquia fez com que Lavoisier perdesse a cabeça na época de Robespierre. Então, depois de muito tempo, ergue-se uma estátua, que até hoje se tem em Paris, para Lavoisier. Só que ele não viveu essa vida boa, como muitos alunos nossos podem pensar. A França estava assim, como essa figura. Para vocês terem uma ideia, Lavoisier ele cercou Paris com um muro para não ter tráfico, né? Porque podia entrar por um lugar de Paris e ele não absorveu os impostos. Ele murou Paris. E quando ele murou Paris, as pessoas ficaram muito bravas com ele. Ah, é porque ele estava sendo esperto? Não. As pessoas achavam que quando ele murou Paris, não ia entrar ar em Paris e todo mundo ia morrer. E aí, Lavoisier era odiado, era elite, tudo certinho. Tudo assim que ninguém gostava dele. Povo não gostava dele.
ele não era aclamado, ele não era ninguém que ia ser assim uma pessoa que todo mundo olhava e falava, nossa, ele é cientista. Ele não tinha esse status. E aí vem aqui uma situação que acontece muito interessante, que é o quadro de Lavoisier. Lavoisier é um dos únicos cientistas que possui um quadro com a sua esposa. A sua esposa ia se casar com um conde muito mais velho que ela, que era da fazenda, né? Do local onde que o Lavoisier fazia parte, onde cobrava imposto. A sorte de Marianne, Madame Lavoisier, é que Lavoisier se interessou por ela e ofereceu dote para o pai dela. E o dote era maior do que o outro cara, que era muito mais velho. E aí ele se casa com Marianne. Marianne estuda química, ciência era um hobby para o Lavoisier. Ele gostava muito, fazia jantares com exibição de experimentos. E essa descrição e esse trabalho de imagem dá muito certo em sala de aula para você discutir essa questão de ciência coletiva. Em 1778, o pintor David entregou um retrato de corpo inteiro de Lavoisier e sua esposa. O casal foi retratado com Marianne repousando suavemente sobre os ombros do marido, em uma pose doméstica familiar. Olha só que interessante. Mas seu braço direito está mais vigorosamente estendido até a mesa, reforçando a mão de Lavoisier, que segura a pena. Marianne foi muito importante para a pesquisa de Lavoisier, por 2 pontos. Lavoisier francês, a ciência acontecia na Inglaterra. Ele não sabia falar inglês. Marianne traduziu todos os artigos. Outra coisa, Lavoisier escreveu o Tratado Elementar da Química. E as ilustrações foram feitas por Marianne. Aí você me diz assim, então ela era comparceira? Eu acho mais do que isso. Ela era tão cientista quanto ele. Porque quando a gente não entende algo, a pessoa responde assim, você quer que eu desenhe? O desenho da Marianne, por que não? A ilustração que ela fez, para mim, isso é uma leitura minha, uma interpretação minha, foi um dos grandes fatores para a lei de conservação das massas ser adotada como metodologia de se fazer química. Por quê? Ele não inventou a lei de conservação das massas. Immanuel Kant já propunha isso. O que Lavoisier tinha era dinheiro para comprar balança. Ponto. Pronto. Immanuel Kant, na época dele, não tinha balança sensibilíssima o suficiente. Lavoisier tinha. Aí, a gente precisa expandir esse exemplo para toda a história. Por quê? Eu pergunto para vocês o seguinte, a história que está no livro, que a gente começa a absorver, é uma história de vencedores. Aí vocês me perguntam assim, não teve mulher? Teve muita. Só que dentro da cultura da época, as mulheres que não se encaixavam em certo padrão, em certo parâmetro, eram deixadas de lado, assim como acontece hoje. Aí vocês dizem, Marianne era cientista, não era cientista? Gente, isso é uma questão de leitura, de visão, em como vocês encaram a construção do conhecimento científico. Não há, eu acho muito ruim aqueles que consideram, não, cientista só é a partir de Galileu. Eu gosto muito de pensar que no Brasil já existia o índio como cientista no momento que ele extraía o corante vermelho do pau-brasil. Eu penso isso como sendo ciência. Tem um referencial teórico onde eu me coloco frente a isso para dizer que é ciência. E essa discussão do que é e o que não é ciência é algo que precisa ser melhor problematizado e discutido para a ciência não ser europeia, para a ciência não ser masculina, para a ciência não ter a língua inglesa. E aí eu até indico um artigo do Carlos Alberto Filgueiras, que é um historiador que fala da ciência central, da ciência marginal e da ciência periférica,
onde vocês podem perceber que a gente entra muito atrás quando a gente fala de estado de ciência central. E a gente precisa parar de validar isso. Isso aqui eu já cheguei a falar, que é a questão do Lavoisier. Eu adiantei sem querer, me empolguei. Só um detalhe interessante, que aqui entra um pouco de conceito, e o conceito de conservação da massa. Anteriormente, a gente tinha uma teoria de Stoll, onde o ar inflamável ele gerava água e flogisto. Flogisto como uma matéria. É a teoria do flogisto, ou seja, para pegar fogo tinha que sair algo. O Lavoisier ele fez ao contrário. Ele começa a nomear o que seria o oxigênio, que só pega fogo se tiver oxigênio. E aí ele faz isso muito com a calcinação dos metais. Por quê? Porque para o flogisto, vamos dizer assim, funcionar, quando eu ponho fogo num metal, a massa tem que ser menor, porque metal vai gerar o cal, né? Que é um metal queimado, e o flogisto vai embora. Então a massa teria que diminuir. Se você queimar uma palha de aço, um bombril na sua casa, você vai perceber que a massa aumenta, porque o oxigênio é incorporado e forma-se um óxido. Então, essa foi uma questão de balança, de medida de massa, que Lavoisier conseguiu colocar e pensar a química de um novo jeito. Foi fácil? Não. A química já havia indo nessa direção quando a gente fala de ar deflogisticado. Ou seja, a gente tinha uma construção para chegar nesse momento de substituição da teoria do flogisto para a lei de conservação das massas. Cabe ressaltar, gente, que quando a gente fala de mudança de pensamento na ciência, de mudança de teoria, o nosso aluno tem muita dificuldade, porque a ciência sempre chega para ele como algo pronto. Aqui tem alguns experimentos que eu fiz, que podem ser replicados em sala de aula, e são experimentos bem tradicionais. Aqui é essa questão da vela no prato, aí a gente coloca água em volta, e no momento em que a gente coloca água em volta, a água sobe até a vela apagar. Foi assim que Lavoisier definiu, que o Lavoisier fez esse experimento, foi assim que o Lavoisier definiu a quantidade de oxigênio que se tinha no ar. E aí ele tem essa ideia, porque foi ele que nomeou o elemento como sendo oxigênio. E aqui é um experimento que eu fiz em sala de aula. Eu comprei uma balança de cozinha mesmo e fiz uma reação de efervescência, vitamina C com água. E os alunos, eles tinham que, entre aspas, dizer que a massa de antes é igual à massa de depois. Aí, quando ele colocou, aí tinha aluno que deixava a tampa aberta. Aí eu perguntava, a lei está errada? Não, não está errada. Então, aonde escapou o gás? Cadê o gás? Aí o aluno dizia, escapou porque eu não fechei a garrafa. Aí ele fechava a garrafa. Escapou no lacre. Aí ele colocava durex no lacre. Sempre colocando perguntas, nomeando em relação ao que seria essa lei de conservação das massas, para que o meu aluno começasse a pensar e começasse a ver alguns pontos, algumas limitações, alguns limites que existem dentro de um laboratório que não é um laboratório de pesquisa, é um laboratório didático. Aí, no caso, não é nem laboratório, é sala de aula, que é o que a gente tem em comum. Porque quando a gente ensina lei, a gente não tem que ficar provando lei, porque a lei já está posta. Se eu ensinar uma lei e provar através de experimento, esse experimento está errado, quem sou eu na fila do pão para dizer que o Lavoisier estava errado? Depois de todo esse progresso e depois de toda essa ciência ser fundamentada. Então, é algo a se pensar dentro desse sentido. Só uma divulgação aí rápida. Esse é meu livro, onde se tem todo esse episódio histórico do Lavoisier. Está disponível dentro dessas diversas livrarias, né? Tenho também comigo. O livro chegou no primeiro dia que iniciou a quarentena, então eu não consegui fazer o lançamento ainda.
Muito obrigado. Esse é o meu contato. Espero com que vocês tenham... que a gente continue isso, que isso não pare aqui, que nós somos... nós precisamos, sim, construir um coletivo de professores de ciências na nossa região, na nossa cidade, e superar o isolamento que existe dentro da sala de aula quando eu fecho minha porta e não sei resolver um problema, ou não entendo como resolver um problema. Agradeço o convite e agora eu estou aberto para perguntas. Lucas, muito obrigado. Foi muito interessante a sua palestra. O pessoal aqui gostando pra caramba no chat, falando aqui que deu até vontade de estudar química agora. Que bom. Tem uma aluna aqui que falou que já quer o livro, então espero que ela tenha anotado esse contato, senão a gente passa novamente. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para você. Enquanto isso, o pessoal já libera o link do registro de presentes para os alunos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela parabenização. Danilo, é muito legal o seu comentário. E, assim, a gente pode expandir de química até mesmo para toda a ciência. Eu tenho enorme dificuldade em ensinar física, né? Porque tem uma rixa, né, entre as ciências. Eu tenho enorme dificuldade em ensinar física. E aí o Newton, eu acho muito interessante ensinar a história a partir do Newton, porque o Newton, ele é prematuro, cabia dentro de um caneco, ninguém achava que o Newton fosse sobreviver vamos dizer assim, fosse vingar, né, como criança. O pai dele morreu, a mãe dele se casou com um reverendo, com um pastor, se mudou da área rural onde o Newton morava, e o Newton ficou um tempão sendo criado com a avó materna. A mãe voltou depois que o marido novo morreu, e quando a mãe voltou depois que o marido novo morreu, Newton não a reconhecia mais como mãe. E Newton, ele começa a se fechar, e a vida inteira Newton foi fechado por conta desse episódio. E eu acho assim, isso acontece dentro da nossa sala de aula, quando a gente pensa em escola pública. E talvez seja muito mais interessante do que ficar martelando na cabeça do aluno 3 leis de Newton e o Newton aparece do nada. Lucas, vou fazer uma pergunta para você. Você, na verdade, é uma sugestão. Você teria como indicar para a gente alguma literatura pelo sentido de acrescentar essa história da ciência? Sim. Porque a gente sempre estuda o que foi estabelecido antigamente. Então, igual você falou, a história das mulheres, a ciência, a gente não vê elas em momento nenhum. Então, teria alguma referência para a gente estudar? Sim, existem muitas. Assim, quem está com essa questão, assim, eu não quero gastar dinheiro. Eu indico um periódico da PUC de São Paulo, que é História da Ciência no Ensino, Construindo Interfaces. E ali você vai ter vários momentos de papel do cientista, vários artigos. Eu gosto muito de uma coleção do Marcelo Gleiser, que o Marcelo Gleiser analisou, que é Imortais da Ciência, onde são esses grandes nomes, e o livro é muito barato. Já comprei livro por R$10 de Imortais da Ciência. E aí conta só a história, sem estratégia didática, sem nada. Porque, assim, dentro desse periódico da revista, aí sim tem a estratégia didática certinho. Então, assim, tem esses 2 lugares que eu acho interessante. Tem um livro também dessa mesma coleção da PUC, que é de mulheres, só de mulheres, onde fala para falar de mulheres no ensino. E tem até mesmo o próprio filme, porque esse filme que eu citei, É Igual a MC ao Quadrado, é disponível no YouTube, e é como se fosse um documentário, só que ele fala assim, energia, aí explica a história de Faraday em paralelo com a de Einstein. Massa, aí explica a história de Lavoisier em paralelo com a de Einstein. Faraday é muito interessante também, gente. Ele foi muito pobre numa época que só rico podia virar cientista. Filho de ferreiro tinha que ser ferreiro. Mas ele virou cientista
e tudo mais. Errou. Ele puxou tapete de gente para subir, pela ansiedade dele. Quais os desafios que precisamos vencer ainda na formação do professor? Ingrid, eu acredito que o principal desafio é acreditar que ser professor não é ser um pobre coitado. Tem muita gente que acha que ser professor é ser um pobre coitado. Tem muita gente que acha que ser professor é sofrer, que professor é sacerdócio. Eu combato veementemente essa fala de que professor é sacerdócio. Obviamente, a gente precisa de gostar, mas o ser professor tem algumas vantagens interessantes. Por exemplo, ser professor não... a gente sempre tem a mesma quantidade de emprego. Construção civil, ora tem muito emprego, ora baixa. Ser professor é estável. Uma outra vantagem que eu considero dentro dessa questão de ser professor, além do gostar, tá, gente? Essa questão de que quando eu encaro o professor como profissão, nem como não como sacerdócio, eu começo a analisar que eu preciso ter a minha sala de aula como pesquisa. A minha sala de aula é o meu local de pesquisa. E aí, dentro desse meu local de pesquisa, eu vou conseguindo colocar o meu aluno mais a par e desenvolver mesmo dentro dessa questão do aluno. Então, a gente precisa combater veementemente isso. Todo mundo fala mal da carreira de professor porque todo mundo já ouviu um professor reclamando. Muitas vezes você fala assim, médico, vamos supor, médico. Médico é muito bom. Quem falou? Quem falou? Às vezes eu nunca conversei com médico, mas todo mundo teve um professor na sua vida. E a gente nunca tem, e se vocês analisarem o ano escolar de vocês, a gente nunca vai ter uma quantidade de professor bom. Todos os meus professores são bons. Não, sempre tem um que pisa na bola. Mas o professor, ele precisa se valorizar. Realmente, a profissão é desvalorizada, isso é intencional de governos que usam os pobres, as pessoas como massa de manobra. A gente podia... Também aconteceu isso comigo, Nicole. Também aconteceu isso comigo direto. A gente podia ter uma maior valorização, só que as pessoas, os governantes sabem da nossa força, só que nós não sabemos a nossa força. Somos como os leões domados no circo. Por que o leão ele aceita ser domado por aquele chicotinho do domador? Hoje não tem mais leão, né? Mas todo mundo vem isso na cabeça. Por que o leão aceita ser domado por aquele chicotinho? Porque provavelmente ele não conhece sua força, né? Quem falou que aquele chicotinho de domador ia dar certo? Então, isso eu acho que acontece com o professor. O que eu acho sobre experimentos que são disponibilizados em revista científica, sobre aplicabilidade em sala de aula? Depende da revista, Danilo. Eu sempre, quando vou planejar uma aula, e eu quero que essa aula seja diferente, porque a carga horária sempre é imensa e não dá para ter aula boa sempre, mas eu sempre procuro numa revista. E tem revistas que com experimentos bacanas, tem revistas que não tem tanto experimento bacana, só que a gente precisa analisar o experimento como recurso. O experimento é um recurso. O experimento não é a aula como um todo. Só o experimento, ele não ensina, não motiva. Eu tenho que ter um pré-laboratório, mesmo se eu não tendo um laboratório, mas eu tenho que ter um pré-laboratório e um pós-laboratório, para que a coisa fique completa. Eu acho que já bateu o tempo, né, Jefferson? Sim, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu ver, o chat ele já acabou. Deixa eu ver, ninguém postou mais nada. Pessoal elogiando. Realmente é uma palestra digna de elogios, tá, Lucas? Obrigado. Foi maravilhosa. E, assim, você tem uma didática muito boa para falar, para apresentar. Obrigado. A forma que você apresentou para a gente despertou muito interesse em buscar esse lado da história que ninguém conhece.
né? A gente está sempre concentrado em fórmulas e resultados, mas não sabe muito a aplicabilidade ou de onde surgiu aquilo. Então, assim, o pessoal falou, parabéns, muito obrigado pela oportunidade, boas fontes para o meu TCC, Que bom. né? Então, assim, foi muito boa a sua palestra, a gente agradece, e eu acho que o sentimento aqui de todo mundo é único, né? Foi um prazer estar aqui com você hoje. E eu estendo o convite para quem desejar, né? Eu sou professor da escola do Colégio Municipal Dr. Maurício Amaral, na Vila Coringa, e sou professor do Juarez Antunes, no São Luís, em Volta Redonda. Então, quem precisar de estágio, quem precisar de acompanhar, às vezes vocês entram em sala com um professor que não dá a chance, não dá a oportunidade. Se vocês forem lá comigo, eu faço vocês darem aula, trabalharem tudo certinho, e vocês vão experimentar um pouquinho sobre essa questão do que é ser professor em sala de aula. Perfeito, Lucas. Obrigado pelo convite. Então tá bom, gente. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, Lucas. Uma boa noite. Muito obrigado pela sua presença, disponibilidade. E esperamos nos encontrarmos pela carreira aí. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.